Bom dia, irmãos. Dia 13 de junho de 2021. Como é bom iniciar a nossa semana glorificando o nome do nosso Deus e agradecer a Ele por todo o cuidado conosco, cuidado do nosso dia a dia. Agradecer pela nossa vida. E nossa igreja nessa semana celebrou mais um ano de vida de vários irmãos. Nos alegramos no dia 8 com a vida do Souza, no dia 10 com a vida do Davi, no dia 12 do Henrique e do Pedro e no dia 13 da nossa irmã Ângela e do meu pai Valuce. A todos vocês muitas bênçãos, que Deus esteja cuidando dia a dia com muito amor da vida de vocês. Eu vou fazer a leitura bíblica no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34, que diz o seguinte: Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus continuou: com que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeada, cresce muito, até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Assim, usando muitas parábolas como essas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo, em particular aos discípulos. Vou completar com a leitura do Castelo Forte do dia de hoje, com uma reflexão. Semear é um processo. Semear a palavra de Deus em nossos dias é um processo que envolve paciência e esperança, mas, acima de tudo, confiança na ação de nosso Senhor. As duas parábolas do texto bíblico mostram que a vinda do reino de Deus depende essencialmente do Senhor. Para a vinda do reino de Deus, é preciso semear a palavra na esperança de transformar pessoas e, assim, criar uma nova humanidade. Isso não acontece de uma hora para outra. Nesse processo de semeadura, é preciso ter paciência, mas, sobretudo, confiança em Deus e esperança. No ano passado, fomos testados a ter paciência e esperança quando estávamos isolados em função do coronavírus, e ainda estamos. Naquela realidade e nessa realidade, fomos e somos desafiados mais ainda a permanecer firmes na fé, sabendo que aquela e a situação de hoje também faz parte de um processo. O isolamento social nos motiva a buscar novas formas de semear a palavra e a confiar na promessa de Jesus, de estar conosco todos os dias até o fim dos dias, dos tempos, como está escrito em Mateus 28, versículo 20. Semeamos a palavra sem saber os resultados, mas o reino de Deus é incomparável. Neste tempo de Pentecostes, o que temos semeado? Ou estamos apenas consumindo frutos sem semear mais? Semear a palavra do Senhor é um processo complexo e intenso, sobretudo contínuo. Deus nos capacita a sermos semeadores de sua palavra e a colocarmos sinais da presença do teu reino neste mundo, já agora. Por isso, comecemos hoje a semeá-la. E para você, meu irmão, fica esse desafio: permanecer semeando a palavra do nosso Deus.
permanecer cultivando e colhendo os frutos da palavra do nosso Deus. Que hoje a gente mantém a nossa escola dominical online, o nosso culto online. E estamos tão desejosos de um culto presencial, mas no momento certo ele virá. Eu vou finalizar a escola dominical com um canto que o conjunto Frutos do Reino canta muito e que toda a nossa igreja já sabe, que se chama consagração. Que a gente possa meditar e agradecer a Deus e nesse canto traçar todos os nossos planos de semeadura com o nosso querido Deus. Um bom domingo a todos vocês. Bom dia, irmãs e irmãos. Estamos retomando então a nossa aula, que é o módulo 4, e hoje é a parte 3, né? Nós já caminhamos um pouco nesse tema, os mais fortes acontecimentos bíblicos e seus personagens. Então a gente passou ali pela formação das civilizações, né, principais, chegamos ao Oriente Médio, ali a região onde estão a Palestina, né, e o Egito, a Mesopotâmia. Nós falamos muito sobre essa relação da formação do povo, né, hebreu, que caminhou no deserto, né, naquela libertação do jugo do poder do faraó, e chega a Canaã. E também falamos sobre o exílio babilônico, e que isso começou a provocar aí umas dificuldades em relação à cultura e à religião. E que, de maneira geral, nós começamos a tentar superar um equívoco cronológico, né? Porque nós lemos primeiro Gênesis como se ele fosse o primeiro livro escrito. E, na verdade, a gente tem que fazer um esforço de olhar para trás, né? Um olhar para trás necessário a partir do exílio babilônico, né? O exílio babilônico é muito importante para a gente poder olhar para a construção da fé, da Bíblia, depois desse segundo grande evento, que é o exílio babilônico, né? Então, a fé nesse Deus, ela tem a ver com essa trajetória, com esse acontecimento tão importante na tradição e na história do povo judeu.
E aí a gente também vai ter a igreja cristã se debruçando sobre o Antigo Testamento, tentando encontrar convergência entre essas duas visões, né, de leituras bíblicas, né, de começar pelo Gênesis ou começar de uma outra forma de se ver, né? E a gente entende que é uma forma de Antigo Testamento com a iluminação do Cristo. Então a gente falou que a religião judaica ela se difere então das demais porque ela é aquela que ela afirma, né, que ela tem um só Deus, criador de todas as coisas. E aí é um Deus zeloso, né, que é a fundamental diferença diante dos outros deuses e outras religiões. Então trata-se de uma fé que guarda dinamismo e constantes transformações, pois Deus continua agindo na história de maneira transcendente. Então foi isso que nós vimos no final do módulo 4, parte 2. E hoje a gente vai finalizar a nossa aula, né, na parte 3. Então, vamos exercitar este olhar para trás necessário que nós citamos, tendo como ponto de partida o exílio babilônico. A situação dos exilados exigia, para a manutenção da fé, recursos capazes de reafirmar tradições culturais e religiosas. Então, o que a tradição oral conseguia fazer era relatar e rememorar a ação libertadora de Deus, que pôs fim à escravidão no Egito e à jornada bem-sucedida até Canaã, conforme Salmo 105. Então, a gente vai ver ali Moisés reagrupando o povo, convencendo, enfrentando as questões políticas e as dificuldades, atravessando o Mar Vermelho. Ele também vai receber a tábua da lei. Então, isso é o que tinha de recurso, de informação para passar no exílio para as pessoas. Isso aí é a base da fé que eles tentavam manter oralmente. Mas, sob pressão dos dominadores babilônicos, suas influências culturais e religiosas, os mais novos nascidos naquele império da Babilônia, não viveram as tradições que fortaleciam a fé no Deus de Israel. Daí surgiam as perguntas e as respostas que vão ajudar a recompor a história da fé. Qual a origem dessa fé monoteísta? Por que cremos num Deus único? Por que não precisamos sacrificar humanos para acalmar os deuses, sol, lua, trovão e também os monstros dos mares? O que agrada ao Deus de Israel se os imperadores não são divindades? Portanto, não precisam ser adorados, enquanto nós somos apenas criaturas desprezíveis? Então são essas questões que estão ali. As pessoas não têm contato com a história, elas não participam daquele ambiente em Israel onde a religião fazia parte da vida deles. Era natural passar de pai para filho, né? E aqui agora a gente tem pessoas nascendo dentro do império sobre a opressão e dominação de uma outra religião, uma outra cultura. Então surgem essas perguntas. Isso vai influenciar, né, respostas que vão apontar para questões interessantes para nós. A tradição oral faz referência a Abraão como o primeiro grupo de nômades que se instalou em Canaã em busca de terras boas para atividade pecuária, por volta de até 2100 a.C. Na mesma perspectiva, em torno de 1300 a.C., outro grupo designado israelitas, sob o nome de Jacó, que é o mesmo que Israel, se instalou nas férteis terras palestinenses para criar seus gados. Até aqui são dados arqueológicos, pois o livro de Gênesis, escrito entre 600 a.C. e 501 a.C., por misturar contos, mitos e relatos folclóricos, não é capaz de dar certeza sobre os fatos. Os escritos bíblicos, Gênesis 37, dizem que José, descendente de Jacó, representa um grupo que ocasionalmente se instalou no Egito fugindo de uma grande seca. Leia Gênesis 41, 53 até 42, 5. Tendo retornado a Canaã por volta do século 15 a.C. Ao verificar 1 Reis 6.1, há uma contradição de cerca de 200 anos, pois o grupo de José teria retornado a Canaã antes do seu grupo ancestral Jacó. Todos os dados referentes a este evento só existem da maneira como são contados no livro do Êxodo, escrito também no século
VI a.C., ou seja, 600 anos antes de Cristo. Nota-se que o período entre os séculos 17 e 13º a.C., Canaã era a província do Império Egípcio, o que sugere que o grupo de José, que no momento fugiu da seca para o Egito, retornava para Canaã logo que o Egito deixava de dominar a região. Nesse contexto bíblico, estão situados Moisés e Josué. Porém, a ciência não encontrou nenhum indício da existência dessas personagens. E tampouco há qualquer testemunho arqueológico e documental de que existiu o êxodo e uma suposta conquista da Terra Prometida. A partir de dados históricos, das 12 tribos, certamente 11 delas nunca deixaram Canaã. Isto porque a formação das tribos somente se deu na Terra Prometida, Canaã, posteriormente ao êxodo. O mais provável é que o grupo que esteve no Egito era de pré-israelitas. Assim é possível compreender que essa série de episódios tem finalidade nacionalista. Para afirmar a identidade de Israel como povo e território, foi formada essa coletânea de feitos memoráveis e lendários quando a nação estava submetida ao Império Babilônico no século no século VI, fazendo claramente uma associação da Babilônia com o Egito de outrora. Esse cânon pretende um exame de consciência e irradiar a esperança no Deus libertador e cumpridor da sua promessa. Então nós temos aí no Crescente Fértil, essa imagem que está aí enquanto nós narramos todas essas questões, e a gente vê que vários povos estão formando ali Israel, né? E que as datas, os contextos, eles às vezes se confundem, né? E às vezes até não nos informam de maneira mais clara quando estava se dando o êxodo, por que José está aí, né? Quem são essas personagens? Mas, no fundo, o que está relatado na Bíblia tem como objetivo fortalecer a fé, né? Nos dá a oportunidade de um exame de consciência e irradiar a esperança num Deus libertador e cumpridor da sua promessa. É isso que nos interessa. Então, todas as questões arqueológicas, as contradições, elas são válidas para o estudo, mas vamos lembrar aqui da importância da esperança num Deus libertador. Então, a situação de crise de fé no exílio apontou para ou elaborou eventos como a criação. E aí nós temos Gênesis 1, né? Ali a criação, né, do mundo, do universo. E reafirmou personagens indispensáveis como Abraão, Isaac e Jacó. Nós vamos ver que o primeiro capítulo de Gênesis e todo o livro de Gênesis vai trabalhar muito isso. E isso é resgatado também lá no Novo Testamento, porque está ligado aí a essa formação da fé. E aí, nesse sentido, qual a solução dada diante dos rituais, doutrina, cultura e leis babilônicos, os quais apresentavam outros deuses e a necessidade de sacrifício do primeiro filho, conforme Gênesis 22, 2. Então aqui nós temos uma pergunta importante, que era feita dentro do exílio babilônico, né? Como é que a gente pode então dar solução a essas questões, né? Principalmente a necessidade do sacrifício do primeiro filho. Tendemos a achar que o sacrifício de crianças era uma prática comum entre os egípcios, os mesopotâmios, os outros estrangeiros, principalmente se tratando e se pensando no exílio babilônico. Porém, tal prática era bem difundida entre os cananeus e os fenícios, que cultivavam queimar crianças ao deus Moleque, ou mesmo ao deus de Israel. Leia lá 2 Reis 23:10 e também 2 Reis 3, 26 a 27. Combatia essa prática a lei de Moisés, Levítico 18, 21, 22 a 5. Podemos afirmar que o infanticídio assombrava os israelitas desde a fundação da nação, 1 Reis 16, 34. E colocar fim nisso dependia de estabelecer limite nas origens. Então temos Gênesis 22, 6 seguintes. Mas o sacrifício do primogênito tem outra explicação.
a consciência coletiva de muitos povos, dentre eles Israel, de que a vida é dom de Deus. Os levava a ofertar todas as primícias, primeiros frutos, a Deus. Deuteronômio 26:2, Êxodo 22, 28 a 29. Assim, a aprovação de Abraão, ou o que se imagina ser um serviço a Deus, ensina que Deus não tem prazer nos sacrifícios humanos. Então nós temos claramente aí que foram se corrigindo essas tradições que não tinham a ver com os ensinamentos lá desde a caminhada do povo num Deus libertador. É totalmente contrário àquele modelo, aquele pensamento que foi se estabelecendo como uma fé num Deus que protege a vida. Por toda a região entre o Egito e a Mesopotâmia, havia povos politeístas. Dentre suas divindades, elementos da natureza e astros, estrelas, sol, lua, eram adorados. Tanto o Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 4, como o Êxodo 20, 1 a 17, são registros da tradição indispensáveis para a manutenção religiosa cultural do povo de Israel. No período em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, o templo foi destruído. Os intelectuais da elite foram exilados e fugiram, ou então fugiram para o Egito, que é a primeira diáspora. E este é o fim da unidade nacional, aquela que foi formada com aqueles ritos, mitos, aqueles legados para formar o povo, como unidade nacional, identidade Israel. Na Babilônia foram compostos muitos salmos e lamentações, reflexões e alento. Veja Isaías, os capítulos de 43 a 45, Jeremias, Ezequiel. Nesse tempo, escrever as tradições orais e outras obras como Josué e Reis, a história de Israel, serviu para afirmar a identidade, bem como sujeitar-se a Deus. A ausência do templo contribuiu para o surgimento das sinagogas, que são centros de estudos. Mas houve quem ficou também em Israel. Não pensem que toda a população foi exilada. Ficaram pessoas em Israel. Estes se dedicaram à reafirmação da identidade cultural, sacerdotal e jurídica, contribuindo assim para a formação do cerne geral do Pentateuco. Assim caminhamos da tradição dos patriarcas para a era da lei, estando exilados, sem templo e sem nação, como cultuar e manter a identidade? O sábado e a circuncisão. O sábado, como dia sagrado, é para suprir a falta do templo no exílio. Circuncisão, para o povo de Israel, tinha significado de aliança com Deus. Vários outros povos praticavam a circuncisão por razões de higiene, fertilidade, pureza e rito de iniciação. Em Israel, assim como o arco-íris com Noé, é um sinal visível. E circuncisão devia ser realizada após 8 dias do nascimento da criança, pois assim, tendo já vivido 7 dias, fazia-se referência aos dias da criação em Gênesis 1. Então, irmãs e irmãos, nessa conclusão do módulo 4, tendo iniciado lá com a identidade com a igreja, com os dons, com as ferramentas, com a nossa identificação com o serviço a Deus, tendo passado por personagens como Josué, que tem suas contradições, a gente também falando sobre a questão do descanso, falando sobre várias coisas e também uma forma nova de entrar na Bíblia, uma outra maneira de entrar na Bíblia, que seria a partir dos exílios, a partir do Egito, a partir de Babilônia, olhando geograficamente para essa construção bíblica, apontando sempre para a importância da esperança num Deus libertador. Nós chegamos até aqui, com muitas informações que talvez gerem muitas dúvidas, mas que também vão acrescentar aí nos nossos debates e enriquecer a nossa caminhada. Então eu vou disponibilizar os 4 módulos para quem quiser revisar, estudar, questionar, que vai ser muito importante para a nossa formação, para a nossa escola dominical e também para o meu crescimento, porque eu apresento algo que faz parte de muitas pesquisas. Vou deixar também
né, nesse material, nesse final do módulo 4, um exercício de fixação, que vai ser interessante para trabalhar a memória aí dos irmãos e das irmãs e a gente poder seguir, porque pretendo lançar outros estudos mais à frente, falando sobre esses personagens bíblicos importantes para nós. Então, eu deixo um grande abraço e obrigado pela paciência e vamos caminhando juntos como Igreja de Cristo. Amém.